Legal, ficou certinho, né? Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada, Bianca, por topar esse convite fulminante. E obrigada, Elô, por organizar. Obrigada, galeria. Obrigada, Lucas, Osmar, produção. Então, assim, é uma conversa super relax, aberta. E nós já temos muitos assuntos em comum. Você já me acompanha faz um tempo. Então, bom, vamos começar. Assim, eu estou muito animada. Tipo uma arara na gaiola, assim. Eu preciso... Queria também agradecer, né, a galeria, a Júlia. Fico muito feliz também de poder acompanhar artistas como a Júlia, que você vê realmente o trabalho, né, crescendo e ganhando um tom muito singular, né, Júlia? E, bom, eu e a Júlia, a gente se conheceu, né, Júlia? Foi na pandemia, né? Foi na pandemia, foi online, à Foi distância. online e a gente conversava e tal, e depois a gente se encontrou pessoalmente, né? E eu já pensei algumas questões sobre o trabalho da Júlia, porque eu fiz um ensaio. E eu quero retomar duas coisas para essa conversa com a Júlia, uma delas são as questões do ensaio, porque eu acho que está lá no germe da coisa, tudo que está aqui que você me contou. E outra coisa é que eu achei um texto muito interessante que foi publicado agora de um psicanalista que eu gosto muito, que é o Máximo Recalcati, sobre um livro que eu terminei de ler, que é sobre pintura, do Deleuze, que é muito interessante. Eu pensei, gente, tem muitas questões do trabalho da Júlia aqui, né? Então, no ensaio que a gente pensou, né, esse espanto no desfiladeiro da pintura, eu trabalho com uma ideia que é do Didi Uberman, que é um crítico e um teórico que eu gosto muito, que é a ideia de pintura encarnada. Quando você me contou como você produz essa série e tal, eu achei interessante você falar um pouco sobre essa ideia, né? Porque esse é um ensaio do Didi Uberman, que ele trabalha essa ideia de pintura encarnada. Ele vai lá no Michelet, né? Também para pensar algumas questões. E tem essa questão já da sua pintura ali, com esses jorros de cor, com a carne, com a coisa visceral, com a profundidade, com esse gesto que você fala, né? Com esse tempo da aparição do gesto, que é corporal, que tem uma ressonância corporal. Então, eu acho que é um ponto para você falar um pouco, né? Que já estava no início do seu trabalho, né? Você já começa a pintar nessa relação com a gestualidade, né? Sim. Eu acho que eu entendo o meu gesto como um termômetro ou um sismógrafo do que acontece por dentro dessas forças e memórias que eu acabo revivendo, ressentindo e resurface, né? E volta a ficar a flor da pele. E a mão não tem outro caminho a não ser vibrar, tremer junto. E o pincel é o instrumento através do qual isso acontece. Bonito. Então parece que o corpo está muito muito conectado à pintura. É quase uma simbiose em um momento. Assim, eu me perco de mim mesma e tem momentos que até as pessoas perguntam: nossa, mas como é que você pintou? Se foi essa cor por baixo, essa cor por cima, o que veio primeiro? E eu olho e falo: nossa, não sei. Sim, Que de coisa tanta corporal, né? intenção que tem ali. E muito corporal. É engraçado que você chegou aqui falando dessa coisa da taquicardia e da arritmia. Sim, sim. O seu trabalho é muito marcado pelo seu próprio corpo também, né? Por essa dança, por esse descompasso que você elabora na pintura, não é? Sim, acaba sendo às vezes um diálogo ou um combate, mas é sempre a dois, vamos dizer assim. Eu e o corpo, eu e a pintura. Desculpa. A pintura e ela mesma. E acho que eu, de fato, sou uma pessoa cardíaca, né? Eu estava no HCOR agora há pouco, devolvendo o holter. E, então, assim, o meu coração é quase como se ele batesse fora de ritmo. E aí a minha médica até falou: Júlia, a sua cabeça não funciona com o seu coração. Assim, eles não estão em sincronia. Então, a sua cabeça quer, né, está ordenando para o coração bater de um jeito e o coração tem um ritmo próprio que não está seguindo o que tem que seguir. Então, que quando eu pinto e as memórias voltam e a emoção volta, eu tento não ter o controle sobre o que isso vai ser ou não ser, para justamente
o corpo falar, a mão falar e transmitir o que tiver que ser. Sim, deixar esse descompasso fazer parte, né, também desse gesto da pintura, né? Sim, Então, sim. esse lugar de errância também, né, para você, esses vestígios do próprio corpo, né, que aparecem na pintura. Então, eu acho que tem esse outro aspecto também que você me conta, que essa pintura, ela é feita, né? Ela começa, o germe dela, de uma relação de uma residência, né? Da residência em Portugal. E que também te despertou uma série de aberturas e questões, né? Então já estava lá toda a questão da sua pintura, essa pulsação, né? Que a gente sempre conversou da vida e da morte, da relação do corpo, do gesto, essa presença tátil, né? Que são esses gestos abertos, mas tem uma certa presença tátil, tem um movimento pulsional. E aí você tem uma dança, né? Você usou o significante da dança, eu achei isso bonito. E aí eu lembrei que no ensaio que eu escrevi, eu trouxe também o Blanchot, que escreve uma coisa muito bonita, não sei se você lembra, os torsos realizam-se porque o tempo estilhaçou as cabeças. É maravilhoso, né? Tem um corpo que estilhaçado, Explode, né? E que você organiza ele na pintura, né? Você dá um destino a esse corpo na pintura, né? Eu acho que isso na residência foi muito forte, né? Você pode contar também como que foi a residência, né? Porque essa exposição ela é oriunda dessa residência também, né? Sim, sim, sim. Começou o trabalho da Vivara, ele foi produzido na residência? Não, não. O trabalho da exposição no Solar Fábio Prado da Vivara foi depois. Mas foi todo assim uma linha, uma coisa consequente da outra. Então eu fiz a residência de 2 meses em Portugal e descobri ali novos procedimentos, novas luzes, novas cores e tive muitas vivências que foram um sopro de ar mesmo, pessoalmente e profissionalmente. E aí nisso, estando lá, eu já tinha tido o convite da exposição com a Ana Velar, lá do Solar Fábio Prado. E aí ia ser uma pintura grande, a gente pensou num políptico pelo tamanho e o procedimento da coisa toda. E aí eu decidi que seriam, então, né, uma pintura modular composta por 9 telas. Então, quando eu cheguei de Lisboa, eu praticamente já mergulhei de cabeça nesse projeto do políptico. E aí que eu fiquei 2, 3 meses super focada nessa pintura, quase que descarregando Lisboa inteira nela. Maravilhoso. E aí, tipo um USB assim, pluga e tela, né? Um download assim, completo. E aí acabei a pintura, tava com questões dos azulejos na cabeça, as memórias ainda, né, me rondando, as sensações de querer estar lá e já não estar, lidando com novas camadas de, puxa, o que é voltar? O que é estar fora e depois, né, ter que reaprender a estar em outro lugar de novo? E aí, toda a pulsão, toda a intensidade da pintura da exposição do Solar, eu acho que depois eu dei uma esvaziada. Assim, eu fiquei, né, já que eu descarreguei tudo lá, mas eu ainda queria continuar pintando, eu não conseguia pintar com a mesma intensidade, eu não tinha o tanque cheio, que nem quando eu voltei. Então, as pinturas que vieram depois, que são todas essas, elas são quase um rastro mesmo, ou eco do que ainda ficou da memória, da sensação, mas já numa vibração mais fraca, mais esvaziada mesmo. Porque, como a pintura também é muito corporal, tem uma hora que eu não aguento pintar mais. Mas eu ainda quero continuar. Aí a cabeça e o coração... A cabeça e o coração. E aí o que sai, sai. E eu percebo, né, tudo já estava lá, tem um fio no seu trabalho, mas tem uma dissipação do gesto aqui mesmo, né? Ele tá um gesto mais alargado, né? Tinha uma condensação maior. Você percebe isso, né? Sim, sim. Tem uma dissipação do gesto. Eu achei isso interessante nessa forma assim de habitar essa paisagem, né? Tanto a paisagem do corpo quanto você habita uma outra paisagem, faz uma residência e aí aqui também é uma outra paisagem que se apresenta. É a mesma coisa, só que tem uma outra paisagem que vai se colocando, né? Então, eu acho que esse é um aspecto interessante também.
A gente conversou também sobre essa estrutura barroca, né? Que o seu trabalho, ele tem uma coisa de inclassificável, né? Identifico pitadas de romantismo, de expressionismo e também até um pouco de surrealismo, do jeito que eu subverte, obrigada. As formas, mas sim, o barroco acho que é um fio terra no trabalho, pelo dinamismo da composição, pela essa pincelada que vibra junto com o assunto. Bonito isso. Né? Então, pensando desde o Velázquez ao Rubens, e aí a gente pode puxar um fio eterno, mas não vou fazer isso agora. E tem também acho que um assunto do barroco que me interessa, que é essa questão do espiritual. E aí, né, esse encontro de mundos, né? Então, do céu e da terra. Né, as pinturas nas igrejas, visitei trocentas igrejas em Portugal, já tinha isso com um pouco de histórico, de pesquisa também na pintura. Então, isso acho que acaba flutuando no trabalho. Sim. Eu identifico. Está presente as pinturas espanholas, né? Sim, de sim, sacrifício, exato. Né? Da coisa dessa presença corpórea que passa por essa paixão, por esse gozo, por essa relação com o sacrifício. Então, assim, a gente lembrou de uma coisa muito importante nesse ensaio, que eu acho fundamental do seu percurso, que o seu avô era médico e cirurgião gastrointestinal. Sim. E você conviveu muito com esse avô, né? Sim. E você acompanha o final da vida desse avô. Eu fiquei muito comovida quando você conta desses lençóis azuis claros de hospital, né? Eles estão ali ainda, né? De alguma forma. Sim. É bem o tom, me chamou a atenção também. E você falou ali, olhando, né, para a presença do meu avô, com aqueles tecidos, com aquela cena que se oferecia a você, né? A gente lembrou até de uma série do Flávio de Carvalho, que é a série trágica, né? Em que o Flávio de Carvalho desenha o traço, né? A mãe no leito de morte, né? Para lidar com aquele insondável, com aquele espanto diante da mãe definhando. Isso eu perguntei das cores para você quando a gente se conheceu e achei muito bonito quando você insere essa relação do lençol hospitalar. Sim. E aí eu cheguei aqui e falei, ele está aqui ainda, gente. É muito bonito. Essas coisas que constituem uma pessoa estão sempre presentes, né? E eu acho que é de uma maneira, vai até involuntária, porque em algum momento, né, as cores passam pela minha vida, pela minha biografia, então a paleta que eu uso, ela tem que ter a ver com o que passou por mim, né, através do que eu experienciei. Mas tem cores que ficam retidas, né? Elas viram um assunto em si dentro de mim. Fui para Lisboa, vi, né, experienciei outras cores, um outro tipo de luz. A cidade é praticamente inteira pintada em tons pastéis. Uma cidade muito macia. E ela tem, né, uma cor de céu que é muito diferente da nossa. Tanto que eu cheguei buscando um tom de azul, um tom de céu, e eu não achava, assim. Então, se eu via uma nuvem meio pseudo-rosa, era já, ai meu Deus, Lisboa. Eu já ficava até chateada que estava aqui, mas tinha pelo menos um lembrete no céu de Lisboa e das cores. E eu acho que quando eu uso um azul claro, né, nesse caso, por exemplo, como esse azul ficou muito ligado ao momento do meu avô no hospital, a ele ali na cama e se apresentando como uma pintura, que eu até lembro do Lucian Freud também, que pintou a mãe também perto do fim, com a maneira de segurar um pouco, né, reter. Quando eu vejo, se eu uso esse azul, em algum momento eu estou lembrando de algo que nem pode ser sobre meu avô mais, mas que me remete a algum tipo de fim, de alguma outra memória ou de algum outro assunto. A marca está ali, né? Um vestígio. Querendo ou não, né? Sendo consciente disso ou não, a cor também fala. As marcas de uma pintura se dão também muito pela relação com a cor, né? No seu trabalho isso é muito visível, né? E uma coisa que você tinha, um ponto que você levantou antes, né, desse gesto mais aberto, eu fico pensando se Lisboa, né, é uma cidade que a gente consegue enxergar o horizonte, né? Tem um rio que é mar, tem um outro lado,
Você olha para cima, você vê muito mais céu, muito mais espaço do que essa loucura que é São Paulo. Então eu não sei até que ponto que esse gesto cheio de vento, ou cheio de ar, é porque eu estava num lugar também mais liberto, né? Tinha mais espaço. Aerado, né? Aerado, assim, você conseguia enxergar longe. E eu não sei até que ponto São Paulo estava também me condensando, né? Me travando, assim, Muito bonito isso. até. O gesto, perceber essa diapasão do gesto, essa contenção, né? A partir do território também, né? Então a residência foi muito importante, né? Porque te desloca e desloca certas coisas do trabalho também, né? Sim, sim. Recoloca e refunda o trabalho a partir de outras perspectivas, né? Sim, tanto que quando eu cheguei, né, era um lugar novo, eu nunca tinha tido em Lisboa, estado em Lisboa, foram 2 meses, eu não conhecia, né, a cidade nem ninguém. Né, cheguei numa quinta-feira, fiquei um dia e meio na cidade já olhando, sexta-feira já estava coçando porque eu precisava pintar alguma coisa. E já preocupada que eu não tinha material suficiente na mala para pintar tudo que eu já achei que tinha que pintar, tivesse que pintar. Só que quando eu comecei, eu quase que tive um conflitozinho assim entre as cores novas que eu queria usar e já esses estímulos visuais que estavam pipocando a todo momento. Mas como eu tinha acabado de chegar, tudo que eu tinha era memória antiga. Era memória de São Paulo, ou das vidas de São Paulo. Só que em Lisboa pareciam léguas, assim, anos-luz de distância. E aí eu comecei a pintar, mas né, retroalimentando memórias que nem faziam sentido mais, porque estavam tão longe de tempo, espaço e vidas e tudo, águas passadas, que quando eu vi, eu me vi em Lisboa pintando sobre Lisboa, sobre o presente. Aí meio que o tempo mudou, assim, ao invés de usar o passado como gatilho, como alimento, era uma pintura mais presentificada. Sim. E o deslocamento físico, né, de estar em outro lugar foi importantíssimo para isso, foi né? o que fez isso acontecer. O dínamo, né, para isso acontecer, né? E aí Sim. queria falar também dessa, a gente falou das cores, né, do quente, do frio, dessa escala de verdes, azuis e amarelos de antes e das cores de agora, né? Como é que você falou um pouco disso, mas também falar um pouco das suas referências, né? Você falou um pouco aqui do Lucian Freud, mas tem o Francis Bacon, tem a Maria Martins, né? Com essa dimensão assombrada, convulsiva do corpo, né? São sempre suas referências. Então, como é que começa a sua relação com a arte? E essas referências estão desde o princípio, né? Pelo que você me conta. Você sempre se atraiu. Sim, nossa, é um caldeirão isso. Assim, as referências passam desde a primeira impressão, o primeiro baque que eu tive, que nem foi com pintura, foi com um trabalho do Anish Kapoor, em Londres, que era um bloco vinho atravessando o espaço, assim, era uma coisa. Um bloco de cor, né? Nossa, era um rastro, assim, no chão. Isso com 16 para 17 anos. E a pintura estava vindo devagar e tal, né? Aí descobri o Bacon e a força do trabalho dele, e a potência daquela imagem, daquela presença da tinta e do próprio artista. O que me chamou a atenção, acho que desde o começo com a pintura, era especificamente, eu acho, as pinturas expressivas me intrigavam mais. Eu queria chegar mais perto para quase que enxergar através da pincelada o que estava acontecendo. E aí, quando eu fui me dar conta, era porque eu conseguia ver a marca do gesto mesmo, né? Então, a pincelada do Velázquez ou do... Qual que é o nome do homem, meu Deus? Tava com ele aqui. O Rubens. Não, também o norueguês, Munch. Do grito. Por exemplo, do grito. Do grito, né? Que tem essa deformação também, essa marca. Você vê a pincelada acontecendo. E aí, né, assim, quando eu tive esse insight, me remeteu até, assim, as pinturas das cavernas, de alguém esteve ali, naquele momento, pintou aquilo, e a gente vai na caverna e redescobre aquilo não sei quantos mil anos depois. E aí a sensação é como se aquele passado voltasse e virasse presente. Assim, nossa, eu me colocava na cabeça ou no lugar de quem pintou aquilo daquele momento. E aí essa união de tempos começou a me interessar muito através das pinturas.
Sim. Então eu fui buscando artistas que conseguissem, ou que inconscientemente estavam ali falando sobre esse assunto, né? De certa maneira. E lidando com uma dimensão conflituosa do corpo, do tempo, ambígua. Isso é muito interessante, Sim. né? Todos esses artistas, né? A Maria Martins, que é uma Também. artista brasileira e que morou muito tempo fora, tem essa presença, né? Numa obra, para vocês pesquisarem, que se chama O Impossível. Ai, demais. Na História da Arte eu escrevi sobre essa obra, o encontro. A Maria Martins era casada com um embaixador, então e foi uma mulher muito livre, e foi amante do Duchamp durante 12, 13 anos, né? Sim. Então dessa relação com o Duchamp também, e ele com ela, surgiram ecos e ressonâncias, né? E uma dessas obras da Maria Martins se chama O Impossível. Estava no MASP, né? Uma coisa. Exatamente, que são duas esculturas, né, com garras, né, que tentam se juntar. Tentam se juntar, então acho que o seu trabalho tem um pouco disso, nos dípticos ali. Eu vejo, né, esse encontro corporal, me lembro O Impossível, essas garras que tentam se encontrar, mas, né, se espalham ao mesmo tempo. Então, essa relação com os artistas, com as referências, eu acho que é muito importante para fazer delas não uma reverência, mas uma referência, né? Você faz ao seu modo essa junção desses vestígios de todos esses artistas, né? Sim, sim. E a Maria Martins, eu vi muito a Maria Martins quando eu entrei aqui. Não, tem. A exposição no MASP me impactou bastante e ver, né, a forma sólida de uma sensação, né, ou de uma força que não tem nome, não tem forma, de fato. Então, essa questão do impossível também, né? Então, assim, essas dualidades, esses quase encontros, essas encontro duas coisas amoroso, que não... né, que é uma coisa que já é um encontro e é um desencontro ao mesmo tempo, né? Sim. Ou, né, aquela tensão vai antes de um beijo, ou aquela despedida... Aquele corpo, antes né? que as coisas se rompam. Então, essas tensões me interessam. E até acho que a questão figurativa abstrata, que fica nesse limite, de vai ser e não vai ser. É o tênue, né? A forma está se formando, mas ela vai se desformar. Essa tensão me interessa muito. Sim. O Eros e Thanatos também, que a gente disse, né? Quer dizer, é alguma coisa que tá em vias de nascer, mas também está em vias de desaparecer. O gesto. Né? Parece que o seu gesto encarna isso. O que está em vias de nascer é um corpo, mas também está em vias de desaparecer, é tênue, né? É impermanente, né? Assim. Exatamente. Eu acho que essa tensão poética, essa confusão corporal, né, da carne, isso que cresce no seu trabalho, eu acho muito bonito de acompanhar, assim, como um processo, né, que vai se dando. E aí eu fiquei pensando em algumas relações sobre a pintura, que alguns insights que eu tive a partir da leitura desse livro do Deleuze, que é muito interessante. Muito interessante. É um livro que eu indico muito. Foi publicado pela N-1 aqui no Brasil, sobre a pintura. E ele fala que a pintura é aquilo que... Olha que bonito. A pintura é aquilo que assume o aspecto de um braseiro, ou uma espécie de fornalha que produz a dissolução de toda a visão consolidada do mundo. Eu falei, gente, mas isso é muito o trabalho da Júlia, né? A dissolução de toda a visão consolidada do mundo, a dissolução do corpo, essa coisa que se alarga, né? Que se investe desse gesto também, que é um gesto crítico e é um gesto também de destruição. Queria que você... É forte isso, né? Que você falasse um pouco sobre isso. É um gesto de destruição também, no sentido mais filosófico. É de criação, é de invenção, mas também é de destruição dessa visão consolidada do mundo, né? E aí essa questão de destruição é interessante porque um livro que eu estava lendo até pouco tempo atrás era aquele Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, né? E aí ele põe amor e desejo como coisas, né, forças opostas ou, assim, se juntam, só que não. Ambíguas, né? Porque, né, na visão dele, o amor é sobre união e é sobre criação.
de algo, né? Nutrir algo. E o desejo é sobre destruir aquilo, é sobre consumir aquilo até o fim. E aí eu faço isso o tempo todo. Eu acho que a pintura encarna isso. Então as coisas acabam e começam o tempo todo. Sim. E aí, esse ensaio do Deleuze fala uma coisa muito interessante, que eu acho fundamental, que ele coloca uma pergunta central no livro. É uma aula do que é a pintura, é uma coisa impressionante. Ele pergunta o que a pintura tem a ensinar à filosofia, né? Então, ele já coloca que o que está em jogo não é uma filosofia da pintura, mas a filosofia que se pode esperar da pintura. Olha que bonito, né? Que é um gesto, essa lição radical da pintura, como esse gesto de invenção e também de destruição que pode servir à filosofia. É fantástico isso, né? Sim, é poderoso. Aprender realmente, porque eu venho dessa relação com a psicanálise e sempre marco isso quando eu dou cursos e quando eu falo e quando eu estabeleço essas ligações todas, de que até o João tem essa ideia, né, de que não há uma psicanálise aplicada, e sim uma psicanálise implicada, né, de que é preciso não ficar nessa interpretose da obra, né? Então deixar esse gesto de radicalidade do Deleuze, né, de colocar a pintura como que ensina, a pintura que ensina. O Freud já fazia isso, né, quando ele diz que os artistas antecedem os psicanalistas. Então, isso é um ponto interessante também, né, para a gente não cair. Então, a gente está tentando fazer aqui um ler com, né, é um ler com, é colocar em fricção, isso é importante. E então, essa ideia da destruição, ela aparece nesse ensaio do Deleuze. Eu fiquei pensando isso a partir do seu trabalho, que ele fala que não se pinta sem a experiência da catástrofe. E aí ele vai falar do Van Gogh. Eu achei isso fantástico, né? Em algum lugar a experiência da catástrofe tem que estar ali, porque não é mesmo a pintura, aspas, né, para isso, porque a gente tem que explodir essas categorias todas, figurativa. Você não está representando, fazendo uma transposição literal disso que a gente chama realidade. Você já está criando outra coisa. Você já está inventando outra coisa. Então, o que há de aparição numa pintura aparentemente figurativa não é a aparição das coisas como elas se apresentam na realidade. Já tem uma transfiguração. E aí ele fala que não se pinta sem essa experiência da catástrofe, né? Em que sentido? Então ele fala do Turner, do Van Gogh. Olha que fantástico. Também. Que uma série de outros pintores que ensinam pra gente que a catástrofe está no cerne do ato de pintar. Eu achei isso muito bonito. Nossa. Como, né, nesse ato, justamente onde as formas consolidadas, seja do corpo, da presença das coisas, essas formas objetivas do mundo já estabelecidas, elas tendem a se desfazer, a desaparecer. Então, elas estão ali, elas se presentificam, mas elas também são aparição e desaparição ao mesmo tempo. Acho que essa ambiguidade que é interessante, que eu li e pensei, isso tem tudo a ver com o trabalho da Júlia. Sim, tanto que tem até um políptico do lado de fora que chama Aparições. Olha isso. E tem um aspecto fantasmagórico sobre o que você está falando também, né? E essa questão da iminência da catástrofe me lembra algumas coisas. Uma, que o Theo Monteiro escreveu o texto da minha primeira individual, né? Ele escrevia assim, a pintura da Júlia, né? Vou parafrasear, pelo amor de Deus, mas assim, a pintura da Júlia é como se ela, né? A pintura é como se estivesse em direção ao inevitável. E eu pinto sempre com um senso de urgência, assim, eu não vou conseguir pintar tudo que eu tenho que pintar até eu morrer, assim, é uma coisa que eu meio que já entendi, já sei. É fatalista, tem um quadro chamado Fatalistas também, tá no ateliê. Maravilhoso. Honestidade, mas assim, então, as coisas terminam, querendo ou não.
né? Eu mudei tantas vezes de países, são tantas despedidas, tantas chegadas, tantos cortes, tantas relações, memórias, que acho que a pintura, ao mesmo tempo que ela tenta que eu tento através dela, para mim, me aterrar um pouco no tempo, é um jeito de lidar com essa impermanência destrutível de tudo, assim, essa característica da vida um pouco mesmo, assim. E nossa, eu ia falar uma outra coisa, acho que daqui a pouco volta. Era a destruição, A catástrofe, a destruição. E que tem esse conflito mesmo, que ao mesmo tempo que eu estou tentando, né, dar forma ou transmitir esses invisíveis, visíveis, Exato. eles, né, na tela também isso se dissolve, né? Então as formas se abrem, elas nunca se fecham, a coisa passa um vento no trabalho e a abstração fala mais alto. Aí eu lembro da Joan Mitchell, eu lembro também do Cy Twombly. Exatamente, aí... tem uma coisa de garatujas, né, ainda, uma coisa primeva, né, de que você acessa esse lugar, né. Eu acho isso muito bonito, porque quando ele dá o exemplo do Turner, ele fala uma coisa muito bonita, que o Turner, né, esse pintor inglês, ele vai pintar muito a partir das catástrofes, né, as avalanches, as tempestades, é o que interessa a ele. Mas ele vai avançando no trabalho e na maturidade da idade dele e da própria pintura, que sim, se revela catastrófica, o que se coloca é uma coisa mais elaborada de como essa catástrofe se dá, que é minando as formas já consolidadas. Então a pintura já não precisa ter a presença literal da avalanche ou a presença literal da tempestade. Ele encontra um outro modo de fazer com essa catástrofe na pintura. Eu achei isso muito bonito. De como, mas sempre está ali, né? A marca do artista, uma presença, um certo tipo de presença que insiste. É a sensação daquilo, sobre a né? obra, exatamente. Exatamente. E tem aquele outro livro do Deleuze, né? A Lógica da Sensação, que é só sobre o Bacon, né? Exatamente. E aí, então, acho que conversa muito. Conversa muito. E ele traz para esse assunto. Essa ideia inicial da pintura como um braseiro, uma espécie de fornalha, né? Que produz toda a visão, produz a dissolução de toda a visão consolidada do mundo. A gente poderia pensar isso sobre a pintura, mas também sobre a arte, né? De uma forma geral. De que produz a dissolução dessa forma pronta. Então, ela faz um giro e fornece uma outra imagem sobre a imagem, né? É quase um avesso, quase um espelho, mas que não é frontal, ele é meio fracionado, fractado, né? Não sei. Eu acho muito, muito bonita essa ideia, né? E aí, pensando na modernidade, né? O Francis Ponge, um poeta que eu gosto muito, eu acho que tem isso para a gente pensar também a arte na modernidade. Ele fala, o espelho se quebrou e os seus estilhaços continuam voando por aí. Imagina que coisa caleidoscópica. Sim. Maravilhosa, né? Que está lá na psicanálise, né? O Freud avisa, o eu não é senhor em sua própria casa. Não tem como pensar esse corte epistemológico da modernidade sem pensar o que o Freud também trouxe, né? Em termos de pensar a subjetividade e a invenção, né? E a criação. E aí ele fala uma coisa muito bonita, que eu também fiquei intrigada, que ele fala, os pintores nada mais fazem do que pintar uma só coisa, na verdade. O começo e o fim de tudo. Lindo, né? Porque é sintético. Nossa. Lindo, né? Acabou. Maravilhoso, né? Ficamos por aqui, né, gente? Maravilhoso. Nada, exatamente. Eu achei isso muito bonito, porque ele fala desse momento da criação artística, do caos, né? Dessa incandescência do caos, né? E fala desse gesto do artista de forçar o caos a assumir uma nova forma. Isso que eu acho que eu li, eu fui imantada pelo seu trabalho, né? Já sabendo que a gente ia conversar, eu fui localizando, falei, gente, tá aí, é isso, né? É forçar o seu caos a assumir uma forma. Tem uma forçagem, né?
E isso é muito barroco também, né? Tô pensando, tem um drama. Exatamente. Que isso, né, é natural, é naturalmente... Não, pera, quer falar? Isso é naturalmente dramático. Né? Assim, exatamente, está na origem, tá né? Tá na origem. E, gente, eu tava com a frase aqui. Pera. Fala, qual foi a última frase que você falou mesmo? Ah, é. Não, você mergulha, aí você vai, aí não tem mais boia. Os pintores nada mais fazem do que uma coisa só, pintar o início, o começo do mundo e o fim. Não, mas depois, que eu ia falar... Assim, que é forçar o seu caos a assumir uma forma. Ah, sim, sim. Eu acho que... É lindo. Tem a coisa da cerâmica também, Ana. Vivendo, né, assim, vivendo essas relações e em algum lugar retransmitindo elas, retraduzindo ou ressignificando, transformando elas em pintura, e depois a matéria reflete coisas, fala sozinha, né? As pinturas revelam aspectos sobre o que eu vivi que nem sempre estavam até então visíveis. Em algum lugar as pinturas acabam sendo quase que sincericídios também um pouco nesse sentido. E acho que isso vai de encontro com o que você fala, né, assim, dessa catástrofe ou desse fazer sentido de algo que já teve um início e um fim. E, enfim, comecei a pensar por esse caminho, assim. Sim. Eu achei muito bonita essa ideia desse confronto, né, do pintor com a tela em branco, nessa natureza ilimitada do espaço e uma série de fantasmas que ficam assediando ali também, né? Você me fala um pouco disso quando a gente conversa sobre essa assediação dos fantasmas ali, se precipitam, né, sobre a tela, se precipitam no seu gesto, né? Você está segurando o pincel, mas tem os fantasmas te assediando ali nesse gesto. Tem alguma coisa que você sabe, mas tem alguma coisa que você não sabe também, quando você está pintando, né? Tem umas presenças, né, de memória ou de sensação que ficam rondando a pintura e o ateliê naquele momento. Tanto que tem uma série aqui que eu chamo de Ecos, que é essa aqui atrás, que eram os ecos de Lisboa, né, o que ainda estava presente, mas de maneira muito mais suave e muito mais translúcida, né, na minha cabeça, assim, orbitando ali enquanto eu pintava e lembrava. Também tem um trabalho que chama Dancing Ghosts, né, fantasmas dançantes, que eu voltei para cá com uma memória rodopiando a minha cabeça, assim, vou dizer assombrada, porque é muito ruim, mas assim, era uma névoa, né, em volta de mim, e então eu acho que tem um aspecto bem, bem preciso, assim, que você falou, acho que tem a ver. Sim. E aí, Júlia, outro aspecto que eu encontrei que eu achei muito interessante também nesse ensaio, que ele fala sobre a pintura, para a gente continuar essa conversa sobre a pintura, ele fala sobre essa dimensão do abismo, né? Que a gente pintar também é dar um salto no abismo, e que uma pintura que não compreende esse abismo, que não passa por esse abismo, que não instaura esse abismo na tela, não é pintura. É maravilhoso isso, né? Essa ideia de que, de alguma forma, na história, e ele faz um arco da história da arte, né? De como isso se presentifica nos mais diversos tempos históricos, nas mais diversas categorizações, né? Mas tem esse caos germe, tem a presença desse abismo que se ordena na pintura de alguma forma. Eu acho que em algum lugar eu gosto de ficar ali no precipício um pouco. E eu acho que como eu pinto, eu estou pensando nisso agora até, como eu pinto no chão, né, eu não tenho a frontalidade da tela, né, não mais. Aliás, acho que sempre no chão. Sempre, né? no chão. Então eu estou sempre olhando para baixo, assim. Então assim, a queda é para cá, né? E como pintar no chão não me dá a perspectiva racional, frontal, então esse não saber, esse pulo no escuro,
que é o pintar, né, o traço, o desenho já é cego, né? Como dizia um autor que eu já esqueci o nome agora, mas tem um texto sobre isso. A gente só vê o desenho depois que ele é feito. O John Berger. Acho que é isso. Então, tem essa dimensão desse pulo, desse abismo, está sempre presente. Aham. É quase, né? Você convive de um jeito ameaçador ou você se conforta com essa noção de perigo iminente, de catástrofe, porque você vai ter que pular, vai ter que pintar, sem saber o que vai acontecer. Sem saber o que vai ser gerado dali, né? Exato. Desse caos, catástrofe, dessa presença, né? Encontrar com a tela em branco para você é angustiante. Eu ia te perguntar isso. O que é a tela? Esse ato de pintar, né, envolve uma força também, né? Esse encontro que eu escrevo, né? Encontrar ali com o início, quando eu abro um arquivo e tá tudo branco, eu penso, de onde eu vou partir? É angustiante, né? Então, é que eu tenho essa necessidade, essa força maior maior que mim, essa força maior que me motiva e que é o propulsor da coisa. Então, se a tela está no chão, é que nem uma piscina e um cachorro, assim, só vai. Não sou o cachorro, então não sei, mas assim, imagina o cachorro só pula na piscina, né? Ou uma criança, enfim, não sei. Então, não tem tanto esse pensamento, o que eu vou fazer? Fora do ateliê, eu estou pensando a pintura, eu estou absorvendo coisas, eu estou aqui orbitando, cozinhando, né, por dentro, mas eu sempre acabo indo para a tela, assim, se eu estou no momento, né, assim, de saturação, então eu estou já fervendo, emergente, isso precisa sair de mim, então é consequência assim desse corpo cheio de coisas. Em ebulição, Em ebulição, né? até a panela fervendo, assim, eu preciso pôr para fora. E se eu estou num momento oposto, que é o de esvaziamento, né, então de ecos, de memória, né, de já não ter essa pulsão, né, e trabalhar com o rastro das coisas, aí é um outro tipo de força, parece, que toma conta, assim. E aí o que passa por mim é mais uma intenção de só transmitir o que está acontecendo do que pintar uma imagem pronta. Então a tela em branco não me assusta, porque uma força maior vai tomar conta e eu não preciso, eu não preciso saber. Prefiro não saber. Essa relação de impetuosidade com relação a um esse impulso. lugar, né? Não, eu acho que tudo que foi colocado é muito interessante, porque essa força que você diz, né, do gesto, está lá também nesse ensaio, na captura da força pelas cores, pelo gesto, na presença, por exemplo, do grito, do Munch, ou do Francis Bacon, ou da luz, como acontece no Van Gogh. O Van Gogh também usa cores muito específicas, né? O Van Gogh tem a paleta Van Gogh, e tem a textura Van Gogh, tem o modo de pintar, a maneira como Van Gogh imprime a tela, a tinta, aquela coisa matérica, aqueles nacos de tinta. Aquilo também é corpóreo e de uma outra forma, de um jeito muito singular, né? Então, esse esforço da pintura é o mesmo esforço da filosofia, o esforço de pensar a psicanálise, né? Que é se libertar da representação e encontrar esse um a um, essa singularidade. Embora seja um livro do Deleuze sobre a pintura, mas não é a pintura com P maiúsculo, é a pintura de cada sujeito, né? De cada poética. Então, como esse fluxo anárquico, né? Que a gente falou aqui, que desfaz a representação pronta para dar origem a uma outra presença, se dá no um a um também. Isso é muito bonito, né? Então, ele faz essa operação cirúrgica, né? Eu acho bonito isso com a pintura, para mostrar que essa presença da carne e do corpo de um artista sempre entra de alguma forma, mesmo quando ele pensa que não entra, né? Então, o pintor como aquele que consegue capturar e restituir a força disso que se escreve misteriosamente na carne, no corpo, né? Então, ele fala mais, nunca houve pintura figurativa. Olha que fantástico, né? Que porque a sua tarefa nunca foi ilustrar o que já existe.
não é ilustrar um modelo, mas é fazer surgir alguma coisa nova como aparição. Então, eu acho isso muito interessante como premissa, né? Como tese. Então, ele coloca essa dimensão do código ótico, né? Desse caos que acontece ali e que faz aprofundar essa tarefa, digamos, suprema da pintura, né? E da própria filosofia e da própria psicanálise, né? Que é criar um novo começo para o mundo, que é refundar o mundo, que é ordenar o abismo. Então, acho que é isso. E eu acho que, para fechar o que você está falando, eu acho que tem tudo a ver, porque, de novo, muito barroco o que você está falando também, né? Assim, mas quando duas pessoas se unem, elas criam uma terceira coisa. Né? O encontro espírito, o encontro físico gera algo novo também. Né? O pintor e a pintura e a tela também geram um novo corpo, uma nova imagem, uma nova sensação. Então é uma criação, no fundo. Sim. De tudo. Muito bacana. Então, acho que foi muito legal e queria, né, se alguém tiver alguma questão. Você falou de duas partidas muito distintas, né? Uma é essa que vem de uma intensidade muito corporal, né? Quando se precisa esvaziar. Mas aí você também fala de uma outra motivação que parte disso que você chamou de rastro, né? Que remete mais a alguma fonte representacional, que você atribui um nome de memória, né? Então me parece que aquilo, que um gesto que parte de algo muito espasmódico, né? Que você falou que isso precisa sair, né? Incrível essa força com a qual você fala, é muito diferente disso que vem já recortado no universo, seja rastro, mas é representacional, né? É memória, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença do gesto, se isso existe para você, né? Existe rastro e pulsão, rastro e pulsão, rastro e pulsão. Aonde está para mim? Pulsão, rastro. Pulsão, rastro. Pulsão. As pinturas acabam sendo esvaziadas. Isso. São dois tempos. São pinturas saturadas, pulsantes, incendiárias, arteriais, né? Da artéria, né? Do sangue que está cheio de oxigênio e vai. É verdade, ali tá cheio de oxigênio. E pinturas mais vazias, mais venosas. Você começou o seu relato assim, né? Sim. Isso também me chamou muito a atenção, porque você começou o seu relato falando da sua questão cardíaca, do coração, do corpo, que está para quem da representação, né? Então, assim, muito diferente você ter uma representação e desconstruí-la, ter uma ideia de corpo e desconstruí-la, do que nem ter ainda, nesse sentido de sensação, né? Respiração, intensidade. Então, agora está com a... Então, as duas pinturas existem e eu abraço essas duas qualidades. Já entendi que algumas são sobre esvaziamentos ou saturações. Então, né, artérias, né, as Olha, veias, sístole e diástole. artérias e coisas venosas, né? A artéria, o sangue está bombando para o corpo inteiro e o sangue venoso é o que volta já azul para recarregar e ir de novo. Sim, né? Já passou por um percurso já tem passou. Representações, né? Tem rastros. Né? Então, esse título da exposição veio muito ao encontro dessas duas forças, que até então eram forças protagonistas. Eu até achei que a exposição fosse chamar Os Protagonistas. Olha. Por causa até dessa pintura que está aqui, essa maior. Mas assim, E então... Você sabe que foi muito interessante, porque aqui é pulsão e aqui é rastro. Olha que interessante, né? Porque quando eu vi, para mim, me deu assim uma impressão que aqui, nessa coisa da pulsão, ela está mais articulada em alguma forma, né? Ela fecha aqui, né? Vem aqui, né? E aqui no rastro, que era o contrário, a gente estava falando da coisa da memória, né? Que tinha ainda uma representação, está mais fluido, né? Parece que é uma coisa assim,
para mim. Tem uma dissipação. Mais dissipado, né? Assim, e ali elas fecham, né? Que essas 4, por exemplo, vieram justamente após o grande políptico que eu fiz para a exposição Nem Tudo Que Reluz. Então, a versão pulsante dessa pintura era da exposição. Depois, eu já não tinha, eu estava esvaziada. Então, o que eu conseguia fazer, eu ainda queria continuar a questão dos azulejos, das simetrias ou das assimetrias, dos encontros, mas eu não tinha condição de pintar. Era uma pintura de 3 metros que eu fiz para aquela exposição, 2x3. Eu não tinha, né, não era capaz de repetir aquilo, mas eu ainda queria continuar pintando. E a pintura, então, saiu mais esvaziada, mais, eu vou dizer, fraca no sentido de energia mesmo, de não conseguir completar uma forma. Porque eu só aguento fazer isso, só aguento fazer isso. Vou continuar, mas é só isso, é só isso. Oi? Isso que você fez, você dividiu, porque aquela... Rastro. Não. Essa tem 4. Não, na verdade, eram 6. Aí eu pensei, tá bom, vou fazer um grande mural de azulejos de novo. Mas aí começou a não dar muito certo, estava incerta se a composição estava funcionando ou não, a dimensão era diferente daquela da exposição do solar. Aí eu comecei a pensar se elas conseguiriam sobreviver sozinhas, né, como ecos, como pulsos, assim, como, né, uma coisa de compasso. Então, no final, eu decidi que elas são únicas, né, eu desmembrei, mas elas têm uma força, tem um magnetismo que elas podem se unir se precisar, não necessariamente. Então, também é um experimento meu, porque essa questão modular só veio depois de Lisboa. Então, ainda estou ainda experimentando. Mas eu que conheço a Júlia há bastante tempo, né? Desde o começo dela do trabalho, eu acho que agora ficou bem claro. Para mim não é que ela pinta a memória. Acho que todo mundo pinta a memória. Todo mundo pinta a sua vida, mas está muito mais forte isso. No dela, não. Eu acho, todo mundo bem, mas eu acho que o dela é a vida dela. O momento, que no começo ela pintava muito, tipo um retrato, mas era ou daquela pessoa que estava convivendo no momento, alguém que fez alguma coisa que magoou, alguém que partiu, alguém que está chegando, que ela está gostando. E agora eu vejo que aqui ela está numa outra face disso, que é a expulsão, a coisa e o medo do fim, o começo muito agitado e o fim de alguma coisa. Tanto de uma época ou de uma história, nada a ver com morte, precisamente, mas sentimento assim, que é uma pulsão muito agitada e você sente a calma aqui no coisa. Eu acho que ela, para mim, é mais um momento dela, para as pulsos do tempo, porque eu conheci ela no Paulo jovenzinha, a aluna mais nova, e nem se aprendeu muito, porque ela estava em outra fase, e aí foi indo, e tem muitas transformações, cada vez melhorando muito o trabalho. Eu acho que é a vida dela, de cada setor que ela está pondo nas ruas. E vai mudando isso, tem muitas mudanças. Muito legal isso que ela falou, porque... Uma outra curiosidade, assim, que como que você escolhe... Sou um pouco surda, desculpa. As cores. As cores. Eu acho assim, um fascínio, como é que você recorta, porque o gesto, né, já é uma busca, né? E a relação com a cor também, né? Eu acho fascinante isso. Eu tenho uma dificuldade imensa com cores, assim. Mas assim, é uma coisa assim, eu falo, gente, como que você fez esse recorte? Como é que você vai fazer esse recorte da paleta? Você falou um pouco, né, do azul, que tinha a ver com a coisa do avô, né? Depois... Tem uma coisa muito corpórea também, né? São cores biográficas, assim. Então, se elas não atravessaram a minha experiência em algum grau, não faz sentido elas serem vistas ou usadas na pintura por mim. Então, assim, desde a cor da parede, meio pêssego, meio rosa, ou de infância, ou de algum parceiro que eu tive. A cor do azul da manta do meu avô, mas também era a cor do moletom de não sei quem, ou a cor do céu num dia específico. Lisboa é cheia dos rosinhas, lilás, verde claros, né, o céu mais transparente. Então, o convívio com as cores é que se
se pedem para ser usadas, assim. Uma curadoria subjetiva. Tipo isso. Então eu tenho... Vai tendo um processo. Mas eu acho que a cor, o mais bonito para mim do trabalho da Júlia é a cor. Porque eu conheci ela no começo do Niquim. Por aí. E ela já tinha essa cor, ela já escolheu essas cores. Isso já está difícil com o artista. O artista que pinta, gosta de experimentar outras cores, ficar cor. Ela não, ela já veio com esse. Só ela pode mudar o jeito de pintar, mas ela já veio. E sendo muito novinha, isso é muito difícil que o pintor consiga se apoderar só dessas Quer cores. dizer, não tem só a ver com a memória, tem a ver com algo, com outros Ou ela pode ter trazido essas cores da memória. Isso sim eu acho que pode ser da memória, de alguma coisa que marcou ela, aquele roxo, aquele do hospital. Mas depois o trabalho dela é muito rico, vai se transformando. Sim. Você não pinta sem o chassi. Então, depende. Essa de fundo cru, eu já encomendei com chassi. Porque depois da exposição da Vivara, eu queria telas mais ou menos da mesma configuração para continuar a pesquisa e já ter ele na mão urgentemente. As de maior escala, então essa, né, as protagonistas e essa aqui, Coexist, eu pintei na tela solta, né, eu compro o metro e aí eu abro no chão e aí eu pintei até onde eu consegui, assim, até a pintura indicar até onde que ela... Uma tela solta no chão tem, não sei, eu sei que uma superfície mais dura, né, mais, o embate é mais... mas eu não percebo, assim, eu sei que se a tela no chassi, ela tem um retorno, né, assim, não, ela tem uma maleabilidade, assim. Então ela fica meio mole, né, Mas isso não me aborrece, eu ponho no chão igual, então, ou eu pinto... Porque aqui tem um gesto de desenho, né? Também. É um pastel, isso? É uma mistura de pastel oleoso, bastão a óleo e tinta a óleo. Então, e a tela estando no chão, eu tenho, né, um controle sobre a intensidade do meu gesto, assim. Então, se eu vou super leve, criando só uma névoa, se eu tenho condição de enfiar a faca na pintura mesmo. Você fez o gesto maravilhoso, cara. E aí também tem isso, porque quando eu pintava retratos e eu estava muito intensa, eu já furei tela de tanto ir. Quer dizer, esse salto, né? Atravessava, do embate assim, do seu corpo. no embate com o corpo, com o assunto, com a tela, furava os trabalhos. E estando no chão, sem chassi, também agora pensando, não tem isso. Eu não tenho esse risco. Do chão você não passa, Do né? chão, do chão não passa, exatamente. Você quando... Não? Não, Pode falar, só isso. É engraçado porque esse gesto que é super forte, mas ao mesmo tempo tem esse respiro, né, das bordas que você deixa, e ali também uma espécie de quase um céu, né? E as cores tem algumas cores pastel, então fica uma coisa assim, não sei, no meio, né? Sim, sim. Não no sentido pejorativo, mas é belo, né? Mas é super visceral. Fica numa tensão mesmo, né? E como eu venho dessa trajetória de pintar retratos mais abstratos, aí não era retratos, era sobre os corpos. Aí os corpos viraram paisagens. Aí que se infusionavam, com a abstração. Interpenetravam, infusionavam. Se misturavam com a abstração. Então, às vezes, as composições, elas me alertam, olha, isso aqui está indicando para ser uma paisagem. Aí eu meio que começo a entender a composição de um jeito ou de outro. Esses vazios também, assim, eles são um assunto que vem vindo. Horas mais fortes, horas mais fracos, mas permanentes ou não. Então, cada tela vai apontando para uma direção, assim. Vazio, cheio, saturado, né? Tá. Eu acho muito legal esses respiros, assim, porque senão a gente não faz uma brincadeira. Eu fiquei pensando a força física, né? Acho. A força física diante dessa cultura, que é uma tela grande, né? No chão, posição, né? Você se debruça sobre você. Sim. Sabe aquele jogo... Não.
Twister. Mas assim, você não deixa tem o seu rastro aí fora o pincel, tem a mão, tem... Tem uma marca de pé, uma mão, tem um pouco. Achei um cabelo outro dia aqui. Achei maravilhoso. Assim. Porque a pintura fica no chão e eu fico em volta dela, né? Então ela não tem, até certo momento, ela não tem um começo, meio e fim, sentido horário, né? Assim, composição vertical, horizontal. Isso me liberta para eu pensar o trabalho de diversas maneiras. Também vindo da residência de Lisboa e vindo desse políptico do solar, que eu fui pintando sem direção, até entender a composição no final. Então eu tô que nem um jogo de Twister com a tela, assim. Às vezes eu tô me equilibrando em 3 e um braço está esticando do outro lado. Aí quando eu vejo, eu troco de mão, aí eu sou ambidestra, aí eu uso o esquerdo. Não estou enxergando o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aqui. Olha. Porque não tem assim um rastro de uma sujeira, assim, né, indesejada? Não, Uma mão... Não, eu tento não sujar o trabalho além do natural, assim. Eu já tinha, assim, esse trabalho de fato, acho que... porque eu deixo uma borda também mais larga, então quando eu estico, às vezes as marcas de mão e de pé estão... né? E quanto tempo para Essa foi de meio de julho, meio agosto, até outubro. São 2 meses, assim. Ao mesmo tempo você fala que é um negócio... Mas são várias sessões de... Várias sessões de foi ótimo. Ao mesmo tempo que umas mais tranquilas, né? Então, porque às vezes eu estou muito enfiada no trabalho e eu preciso sair. Nossa. Várias sessões de maravilhoso. Lacaniano, né? Oi. Você se dedica a uma obra por vez ou você consegue fazer múltiplas, já que são várias sessões? São múltiplas, assim. Eu posso começar uma e aí ficar muitos dias ali, de repente me ver sem saída, e preciso ir para outra para mudar um pouco de assunto. E às vezes pintando outra, eu estou pensando na que eu estava pintando antes, e aí eu consigo fazer, aí pinta um pouco de novo, aí pinta tipo cozinha, assim, você faz aqui, você faz aqui. Então eu preciso de várias para dar certo, assim. Ou para espalhar tudo, mais. E a coisa ficar sem limite, em assim. várias coisas, Para cozinhar sem mise en place, sabe assim? É tipo... Muito legal, né? Nossa, alguém mais, gente? Foi, acho que... foi ótimo, Nossa, né, obrigadíssima. Júlia? Obrigada, gente, pela Foi presença. bacana. Obrigada. A composição foi maravilhosa. Obrigada. O texto que ela escreveu para mim, aquelas bem tipo publi, né? Assim, mas é muito bom. Está no meu site. Era o desfiladeiro, O espanto do corpo no desfiladeiro da pintura. Está no site da Júlia, o ensaio. Texto... Mas a curadora, você foi curadora? Não teve curadoria. Não teve curadoria. Eu que estava pintando já durante os últimos meses. Aí o convite para a exposição veio fim de agosto, fulminante. Né? E eu tinha já as pinturas em andamento, então eu já tinha. Aí eu escrevi um texto que depois a gente reelaborou e deixou no padrão galeria de texto. E aí acho que está o texto aqui? Tá ali, ó. Vocês podem pegar ali, tá naquela bancadinha ali. Tem um cartão postal ali, também dá para escolher e levar um também. Legal. Então, e aí para chamar a Bianca, a gente se conheceu no curso de arte e psicanálise. Que eu dei, né? No Adelina. No Adelina, olha, Alessandra. Eu falei, gente... No curso que você comentou do Adelina. Instituto Adelina, eu acho que chama. E fechou o espaço. Fechou. E agora? Uma pena. Você vai? Agora eu tô em outros lugares. Vou botar lá no livro. Então, são muitos assuntos. A gente já se conhecia, tinha, né? Eu fiz a graduação na psicologia, formação em psicanálise, o mestrado e o doutorado eu fui para arte. Fui para arte, né? Tem a psicanálise ali, mas fui estudar história e crítica de arte. São muitos assuntos, gente. Um prato cheio. Então, obrigada, gente. Eu adorei. Queria agradecer, né, o Lucas, a galeria, a Júlia. A Elô, obrigada.
ficou legal, né? Gravar. Acho que Ela vai ficou. tirar uns 3 cortes dali legais, Sim. né? Eu fiquei pensando. Sim, vai ter bastante Muito material. legal. Nossa, parabéns. Gente, Querida,